Prezados alunos e responsáveis, bom dia. Aqui quem fala é o professor Francisco Lima, de língua inglesa. E hoje nós vamos corrigir o exercício enviado na aula passada. Mas antes, eu vou passar a parte de um vídeo da professora Simone Leles, em que ela fala das 4 situações nas quais podemos utilizar o verbo can, que é o verbo poder. Depois eu vou corrigir o exercício e mostrar para vocês algumas diferenças que há entre o verbo can e alguns outros verbos utilizados no simple present. Hi guys, eu sou a professora Simone, professora de inglês. Estou aqui hoje para ensinar para você o verbo can, que é o verbo poder em inglês, que a gente usa para falar das nossas habilidades, de permissões. Espero que você goste muito. Verb can ou verbo can. O verbo can é o verbo poder em inglês. Ele tem 4 usos interessantes. Vamos ver? A gente usa o verbo can quando eu quero falar de habilidades, as habilidades que as pessoas têm. My father can cook very well. O meu pai consegue ou pode cozinhar muito bem. Então, todas as vezes que eu for expressar uma habilidade, eu vou usar o verbo can junto com o verbo de ação, aquela ação que representa a habilidade que a pessoa pratica bem. My sister can dance ballet. A minha irmã pode ou consegue dançar balé. Então, a ação nessa frase é dance, é o verbo dançar. O verbo que vai representar o poder, que a gente chama de verbo auxiliar, é o verbo can, que vem antes do verbo que representa a ação. Então, o primeiro uso para o verbo can é para representar habilidades. Segundo uso do verbo can. Nós usamos o verbo can para pedir permissão. Então, quando eu quero pedir permissão, eu vou fazer uma pergunta, é uma frase interrogativa. Então, o verbo can vem para o começo da frase. Can I go to the toilet, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Can I eat the chocolate, please? Posso comer o chocolate, por favor? Então, construção da frase. Verbo can no começo, o sujeito, o verbo que representa a ação e os complementos. Então, todas as vezes que eu for pedir permissão, eu vou usar o verbo can. Terceiro uso do verbo can. Nós usamos o verbo can quando nós queremos solicitar que alguém faça alguma coisa para nós. Can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Geralmente é uma pergunta. Can you lay the table, please? Você pode pôr a mesa, por favor? Então, em ambas as situações aqui, eu estou pedindo alguém para realizar alguma coisa para mim. Então, eu vou formar uma frase interrogativa com o verbo can. O verbo can auxiliar começa essa pergunta. Depois vem a pessoa, depois vem o verbo e os complementos. O quarto uso do verbo can é quando a gente quer pedir alguma coisa. Can I have a sandwich, please? Posso pedir ou pegar um sanduíche, por favor? Can I have some pizza, please? Então, vamos à correção do exercício. No número 1, eu utilizei can como auxiliar para fazer a interrogativa. Can I have a pen, please? Por favor, poderia me dar uma caneta? Eu usei o can, então não foi necessário utilizar o does. Eu coloquei um quadro menor aqui com 2 frases usando o verbo have. Neste sentido, eu vou precisar utilizar o does e o do. Então aqui eu tenho o verbo have e eu vou perguntar se a pessoa tem dinheiro. Does Mary have money? Então, Maria tem dinheiro? Outro exemplo. Do you have money? Você tem dinheiro? Quando é neste sentido,
que não seja pedido, capacidade, habilidade, eu vou usar o das como auxiliar para fazer a interrogativa. Aqui eu usei Mary, que é a mesma coisa que she, e a mesma coisa que a terceira pessoa do singular. E do, com you, que é você, que é a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural. Ok? No número 2 eu tenho could. Could I have a coffee, please? Could I have a coffee, please? Por favor, poderia trazer um café? Eu usei o could porque eu fiz um pedido de maneira mais cortês. Okay? E a resposta aqui no número 3 seria a resposta a este pedido seria: aqui está o seu café, ou seja, here you are. Here you are. Aqui está, ou aqui está o seu café. Número 4 não é uma pergunta, eu estou fazendo um elogio. Então eu vou utilizar like. I like your dress. I like your dress. Gostei do seu vestido. Então, quando eu faço elogio, eu posso utilizar o like. O número 5, voltando ao can. Eu tenho Jenny, que é a terceira pessoa do singular. Can Jen dance? Ou seja, Jenny tem habilidade para dançar, ou Jenny sabe dançar, ou Jenny pode dançar. Então, mais uma vez, eu não utilizei o das. Okay? Número 6. Can Brian and Mary swim? Brian e Mary sabem nadar. Brian e Mary sabem nadar. Então, eu tenho Brian, que é he, e Mary, que é she. Se eu substituísse os dois pelo um pronome, seria they, que é a mesma coisa que eles. Então, can they swim? Eles sabem nadar? Número 7. Eu tenho Peter, que é a terceira pessoa do singular. Vou usar o can. Can Peter sing? Pedro sabe cantar? E o número 8 também, Adam, que é a terceira pessoa do singular. Também. Can Adam run? Can Adam run? Adam pode correr? Adam tem a capacidade ou a habilidade de correr? Então, a diferença do verbo can, porque eu não preciso nem acrescentar S no singular ou plural e nem utilizar o do ou das para fazer a interrogativa. Aqui eu tenho can para I, can para she ou he, e no plural também can, sem utilizar o das nem acrescentar o S. Um outro exemplo aqui que eu coloquei foi com o verbo to go, que é o verbo ir. Neste sentido, eu vou precisar do do ou do das. Do you go to school today? Você vai à escola hoje? E Peter, que é a terceira pessoa do singular. Does Peter go to school today? Pedro vai à escola hoje? Então, na próxima aula nós continuaremos a utilizar o verbo can, que é para firmar mais um pouco
nas nossas questões de pergunta e resposta com o verbo can. Ok? Um forte abraço do professor Francisco Lima. Deus abençoe. Tamo juntos.